Eu acho que a grande pergunta que a gente ficou no último vídeo, né? Se você não viu, já está atrasado, é como é que eles levantavam as mesas? Porque assim, fica evidente que existia alguma coisa pelas explicações, existia algo que estava acontecendo de forma oculta, mas tá, beleza, não explicou como que as mesas se levantavam. Então, tem algo sobrenatural que eu não conheço, que a mesa está levantando sozinha, tá? Mas como é que ela funciona? E aí, é esse o tema de hoje no vídeo. Qual é que força oculta é essa que levantava as mesas e giravam, né? Se você não assistiu o vídeo, tá aqui a playlist já deixada para você. Mas, basicamente, vamos lá. Estamos falando aqui do livro dos médiuns, que é esse aqui, vou deixar aqui de lado, né? Para quem ainda não sabe, pô, Vitor, não sei o que lá, não sei o que, das quantas. Eu gosto muito de estudar, e quando eu estudo, a forma que eu tenho para fixar o conhecimento é criar esses vídeos. As pessoas têm diversas formas de fixar o seu conhecimento, ler para si próprio, se olhar no espelho. Enfim, a minha é essa. Eu crio vídeo e facilita para mim. E se eu estiver ajudando alguém do outro lado, melhor ainda. Se alguém souber mais do que eu do outro lado, me corrige, porque eu estou sempre respondendo nos comentários. Dentro do livro dos médios, existe uma explicação para essas mesas começarem a se levantar, né? E naturalmente a gente vem com uma curiosidade do último vídeo, porque eu quero saber como que ela levanta, porque, tá, beleza, existe algo, mas tá, explica o que é esse algo. Então, a partir do momento em que observa-se, né, que Allan Kardec e os antigos, né, lá atrás, no século XIX, observam que existe um movimento na mesa, eles começam a estudar como que essas mesas se levantam. Existia naquela época também muita análise do magnetismo, a eletricidade era algo que também era muito novo, então existiam algumas interligações, mas eles queriam saber como que se faz isso. E a resposta dos espíritos dentro do livro dos médiuns vem sinalizando que existe algo oculto que o homem vai cada vez mais, o ser humano, cada vez mais conhecer. Dentro dessa explicação existe o fluido universal. Dentro de nós, aqui da Terra e de todo o universo, de todos os planetas do Sol, existe um fluido. É como se nós estivéssemos dentro de um oceano. Só que é um fluido que ainda a terminologia humana, a terminologia nossa, ainda não consegue explicar exatamente o que é. Então, naquela época se dizia, se falava em fluido, ainda hoje sim, mas em outras religiões, como o budismo, e outras um pouco mais profundas que analisam a espiritualidade, a alma, de certa forma, existem termos mais técnicos para isso. Mas dentro do espiritismo, nós, de certa forma, tratamos com o fluido universal. Dentro desse fluido universal é onde se constitui tudo. É esse oceano de coisas que nós estamos inseridos e gera uma energia que é combinada com diversas outras para fazer tantos itens materiais, né, de forma bem chula falando. Bom, explicando. Tá, existe o fluido universal. O que o espírito faz? Ele pega uma mesa e levanta com as suas mãos e começa a elevar. Só um sinal, tá? O ventilador tá ligado, eu não botei de propósito, não. As camisas estão mexendo ali porque tá quente pra caramba aqui no Rio. Então, assim, a pergunta que se faz é: dentro do livro dos médios, os espíritos eles levantam as mesas com as suas mãos? Não. Existe dentro dessa explicação do fluido universal os espíritos tiram desse fluido uma energia, um outro fluido que ainda também não se sabe, também não se consegue explicar com a nossa inteligência humana. Mas existe um fluido que é retirado dali e é combinado com uma energia que eles chamam de energia animalizada do ser humano, nós. Então, dentro das experiências em que as pessoas viam a mesa girando, existiam alguns médiums, algumas pessoas que possuíam algum dom psíquico que emanavam alguma energia específica, que eles chamam de energia animal, e o espírito pegava desse ser um pouco dessa energia animalizada, um pouco de um fluido dentro do fluido universal, combinava e junto ele conseguia, de certa forma, magnetizar e circundar a mesa para ela gerar uma energia e que se levantava. Pois é, Vitor, aí você chegou num termo muito técnico e são muitas coisas que você começa a falar que ainda não tem uma explicação dentro da racionalidade humana, nós encarnados. Mas dentro do estudo espiritista, espiritual, né, do espiritismo, não só do espiritismo, mas de outras religiões, se fala muito sobre isso. E eu, um cara que sou muito curioso de acompanhar a vida que a gente tem hoje, né, das guerras que acontecem ao redor do mundo. Estamos em 2025 e ainda existem guerras acontecendo, ainda existem pessoas mesquinhas, ainda existem pessoas que permitem que outras pessoas passem fome, bom, isso não faz sentido para mim. Eu preciso estudar um pouco mais porque existe algo além disso. Porque senão não faz sentido a vida que eu vivo aqui. E aí, então, assim, esse sobrenatural que nós não conseguimos entender agora, ou pelo menos eu, dentro da minha ignorância, tô estudando para isso, começa a dar algum sinal de que existe algo. E é isso que me interessa.
E dentro do espiritismo, o que me fascina, de novo, é o apoio científico. Então, quando o espiritismo diz que existem dúvidas, se você tem dúvida sobre algo, confie na ciência. Mas se existe algo que te gera curiosidade, pesquisa, estuda e se aprofunda. Porque um dia, como a energia elétrica, por exemplo, que eu sempre uso de exemplo, como a energia elétrica um dia foi desconhecida e se tornou conhecida, algumas coisas que não se explicam hoje, ainda de certa forma, de maneira científica, serão. Pois é. Então, o que acontece? Né? Um resumo. Um espírito desencarnado, né, que já possui um corpo, como eu aqui, né, que faleceu, esse corpo deixou de existir, mas o espírito dele sai e ele continua vivendo uma vida espiritual. Esse espírito desencarnado, de certa forma, ele consegue manipular fluidos no mundo espiritual. Aí o estudo, né, é necessário muito estudo para aprofundar, para conhecer, para não ficar só nessa superficialidade. A partir desse momento, existem graus e níveis de espíritos, né? A gente já vê nas pessoas encarnadas, como nós, muitas pessoas ainda moralmente longe de uma qualidade, né? Você vê pessoas que ainda matam, pessoas que ainda roubam. Então isso dá para classificar as pessoas como ainda moralmente subdesenvolvidas. E outras que já conseguem interpretar e ver essas ações como algo muito terrível. Eu não vou fazer ao outro o que eu não gostaria de fazer para mim. Então você vê que vai subindo um pouquinho a escala, um pouco de conhecimento. E aí, dentro dessa escala, né, de desenvolvimento, os espíritos eles se valem de tudo que tem no mundo espiritual para tentar fazer com que essas mesas se movimentem. Então, de novo, é o fluido universal combinado com a energia animalizada dos seres encarnados, como eu, como você, e isso gera um movimento, né? Isso gera uma combinação que possibilita a movimentação das mesas. Tudo bem, mas por que esses espíritos faziam isso, né? Essa é uma grande questão. Já foi explicado, eu expliquei no último vídeo, que ali no século XIX existiu a necessidade de aprofundar esse conhecimento. O mundo espiritual já entendia que o ser humano, nós encarnados, já tínhamos certas condições de entender coisas que ainda não estavam sendo explicadas. Coisas que já existiam em séculos muito anteriores, antes até de Jesus. Então, assim, antes do nascimento de Jesus, já existiam movimentos espirituais, mas que não eram explicados ainda. O homem não tinha condição de entender. O espiritismo vem dizer que no século XIX é finalmente quando o homem começa a ter um pouco mais de razão para aprofundar, pelo menos o homem ocidental. Porque se você pega o homem oriental, para quem estuda o budismo vai saber muito mais ainda, acrescentar mais do que eu, o homem oriental, que nasce no Oriente, óbvio, né, na Índia, Nepal, na Tailândia, sei lá, em países orientais, o pessoal que nasce lá já tem um conhecimento espiritualista há muitos séculos. O ser humano aqui no Ocidente começa a ter de forma mais profunda a partir do século XIX ali, né? Tem mais estudos antes, é claro, mas de forma mais profunda, como eu, como outros vêm estudando a razão do ser, a razão de nós vivermos, é do século XIX. Já o oriental, né, o indiano principalmente, né, com o budismo, já vem de muitos e muitos séculos atrás. A Marcelinha, que deve estar vendo o vídeo agora, vai saber, vai explicar aqui pra gente como é que funciona isso, que ela pratica o budismo e gosta muito. Né? Então, assim, o que fazer, né? Você tem esse conhecimento e o que você faz? Tá, existem espíritos encarnados e desencarnados. Eu sou um espírito. A partir do momento que você entende que você é um espírito, você começa a ter menos dificuldade para entender que o outro que faleceu, que o corpo faleceu, também é um espírito. Ele só não tem esse veículo carnal para poder lidar. Eu já falei que existem diferentes níveis morais de desenvolvimento, né? De como se usa, de como eu ajo aqui em sociedade. E dentro dessa diferença de moralidade, nós temos as nossas capacidades pessoais, os nossos talentos, né? O talento de trabalho, o talento para lidar com pessoas e também talentos, de certa forma, psíquicos, que ainda não se pode explicar de uma maneira um pouco mais científica, apesar de já ter alguma literatura que fale sobre isso. Cada um de nós tem diferentes graus ou diferentes níveis de mediunidade, que é o que trata o livro dos médios, ou diferentes situações em que consegue manipular certos materiais sem até necessariamente ter um acesso à utilização das próprias mãos. Existem aquelas pessoas mais antigas, já vão lembrar, que dobram as colheres. Alguns dizem que é fake, alguns dizem que foi manipulado, outros acreditam. Na dúvida, existe algo. Não dá para eu acredito que não dá para dizer que todos são falseadores. Eu acho que
eu acredito que tenham pessoas sim que tenham esse dom, esse poder. E dentro do espiritismo tem essa explicação, que existem diferentes faixas evolutivas. E quanto mais você estuda para aprofundar como o seu corpo funciona, mais você tem profundidade para lidar com essas suas informações. Por quê? Dependendo da moralidade do espírito que faleceu, nesse caso, que não tem um corpo físico, ele manipula a sua própria energia animal, que a gente está chamando de energia animalizada. Então existem muitas pessoas, até você do outro lado aí, pode não ter muito estudo dentro do seu próprio eu, dentro do seu próprio psiquismo, e você pode ter a sua energia sendo utilizada sem você saber. Já outros que estudam mais e se aprofundam têm mais conhecimento, então sabem que um movimento de uma mesa que está no ar gerando, ela saiu de algum ser ali também que está vivo. Algum ser desencarnado manipulou a energia de quem está encarnado com uma energia ambiente do fluido universal. Isso é um ponto, certo? Então, beleza, eu estou olhando aqui, né, para acompanhar aqui o meu roteiro. Quando você olhar esse olhozinho aqui, eu pego pequenos detalhes do meu roteirinho. Então, o que eu trago agora para nossa vida atual? Porque, pô, Vitor, você fala tanto da vida espiritual agora, mas tá, e por que a gente vive? Existe um motivo para a gente viver. Existem motivos para nós estarmos encarnados. Dentro do mundo espiritual, à medida que a gente evolui, cresce moralmente e intelectualmente, nós nos afinizamos com espíritos que são afins, espíritos que nós temos ligação, que nós temos algum tipo de afinidade. Só que no mundo espiritual isso é muito mais fácil e mais evidente. Na verdade, nem é só mais fácil, é uma lei. Basicamente, você atrai aqueles que são afins com você. Então se torna mais fácil você viver no mundo espiritual, porque você tem ao seu redor pessoas de fato que são afins. Não é seu grupo de amigos que está aí ao redor de você, que você entende, ah, é meu amigo e tal, aí depois você tem uma decepção assim, assado. É algo um pouco mais além. Quando a gente deixa o corpo físico e vai viver no mundo espiritual, a gente se conecta com espíritos que têm mais ligações conosco. E a gente consegue encontrar esses espíritos encarnados aqui em vida. É aquela mãe que você tem muita ligação com ela, não é só o fato de você só ser mãe e filho, você sabe que você gosta muito, é aquele amigo que tem uma ligação muito forte contigo, geralmente tem essa explicação dessa conectividade. Só que quando a gente encarna, nós nos misturamos com diversos outros espíritos de diferentes faixas de evolução, alguns mais evoluídos e outros menos evoluídos. O mais ou menos evoluído é só uma faixa de classificação, não quer dizer que seja melhor ou pior, só uma pessoa que tem menos instrução. Não só intelectual, mas moral também. E, repito, quando você sabe que está inato dentro de você que não se deve matar, não se deve roubar, existe ali já algum grau de consciência em você que você não precisa ficar repetindo aquilo para você todo dia, você sabe. E tem outros que não têm a noção disso e cometem crimes. Então, isso é um ponto dentro do espiritismo que se explica. Né? Eu não vou aprofundar nisso porque gera um debate muito grande. Só que aí a gente vem para a encarnação, para a vida, a gente entra na vida para lidar com os diferentes, com pessoas que têm diferentes tipos de visão do mundo. E não é diferença de raça, diferença de sexo, diferença de opção sexual. Não é diferença moral de fato que eu falo. Então, assim, por mais que a pessoa tenha uma diferença, tenha uma evolução moral ou não, cabe a mim, com o meu estado atual de evolução, ajudar aqueles que estão ali abaixo, de certa forma, e de forma moral, e também aprender com aqueles que têm a moral mais elevada, porque tem pessoas muito boas nesse mundo e que não precisam mais pensar certas coisas porque já é inato dentro da cabeça dela. Já no meu caso, não, eu preciso aprender muita coisa. Eu tenho a minha lista de tarefas que eu preciso lembrar todos os dias para me tornar um ser humano melhor. Então, assim, eu ter essa prática com essas pessoas mais elevadas, eu aprendo, eu me desenvolvo e coloco em prática também em pessoas que não têm a moralidade desenvolvida. Então, eu começo a ter um pouco mais de paciência, a ter um pouco mais de empatia, a ouvir mais, a ser um pouco mais caridoso. Então, existe toda essa gama de situações, né? E o que eu venho aprendendo cada vez mais, o que o Livro dos Médiuns tem me ensinado, é conseguir viver cada vez mais o momento presente. Quanto mais eu vivo o momento presente, que está acontecendo ao meu redor, e aí um dia a gente vai entrar na explicação sobre pensamentos, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Cada dia que eu passo mais presente ao que está acontecendo ao meu redor, menos influências eu tenho ao meu redor, espirituais ou não. Porque espíritos encarnados, nós também influenciamos pessoas que estão ao nosso redor. Né, através de fala, sabe aquela pessoa mais grosseira, aquela pessoa que gosta de falar, de chamar atenção, de que não gosta de ouvir, que é grosseira, que ofende, que briga. Então, assim, também tem essa influência de pessoas que estão nesse meio. Não é só desencarnado, é encarnado também. E aí, a partir desse momento, entra a psicologia, por exemplo,
que é o estudo, né? O autoconhecimento, saber quem eu sou, por que que eu vim viver aqui, o que que eu faço, como é que eu lido com as minhas emoções. A partir do momento que eu me desenvolvo nisso, e um dia quando eu morrer, meu corpo físico morrer, o meu espírito ele vai estar um pouco mais, não vou dizer elevado, mas com um pouco mais de conhecimento, para estudar cada vez mais, para voltar a encarnar de novo aqui em vida, numa outra vida, e conseguir botar em prática cada vez mais de forma inata as coisas que eu aprendi em vidas anteriores e aprender cada vez mais com outros que estão no meu meio. Então aí você tem a relação de por que que eu vivo, se afinal o mundo espiritual faz muito mais sentido que o mundo aqui físico, porque eu preciso colocar em prática. Papai do céu, como você gosta de chamar, Deus olha e fala, bom, vem cá, você disse que aprendeu mesmo, então vai lá, testar de novo. Mas nessa vida aqui mesmo, quantas vezes você não passa por situações muito parecidas, que rodam e vira e mexe, você parece estar num ciclo, né? Você vai, se experimenta e porra, eu ainda sou aquela pessoa daquele jeito. E aí, depois de tempo, você vai e passa por uma outra experiência e talvez em algum momento você evolua, ou talvez não. Talvez você vá morrer o corpo físico, ter que ir para o mundo espiritual, você vai ver lá toda a tua trajetória na Terra, você vai ver, puta merda, eu fui para a vida, tive a chance de fazer assim, assado, e eu não fiz. E aí você tem outras oportunidades. Isso para mim vem sendo coerente sobre o que é e viver. Porque trabalhar, ter, sei lá, os boletos, ganhar dinheiro, crescer profissionalmente, eu acho que é muito pequeno. Me parece que existe algo sempre muito maior. E aí a evolução humana, qual é o resultado disso tudo? A evolução humana, deixa eu beber aqui a minha aguinha, minhas amigas e meus amigos. A evolução humana, deixa eu, foco, voltou o foco. A evolução humana basicamente trata disso. Cada vez que o ser humano evolui, a gente obtém mais conhecimento, mais ferramentas para poder lidar com situações novas que aparecem na nossa vida. Então, se um dia a eletricidade era desconhecida, se tornou conhecida, me parece cada vez mais que a espiritualidade ela vai ser cada vez mais aprofundada. Repito, para o oriental, para quem vive no Oriente, para quem estuda a vida oriental, isso já está evoluído há muito tempo. Mas nós aqui, os ocidentais, da América principalmente, ali da Europa, isso vem engatinhando nos últimos séculos. A gente está muito longe. Então, existe uma abertura para a gente estudar, para se aprofundar, para se ligar em numa vida espiritual que pode vir depois dessa carne. Porque, para mim, de novo, é o que faz sentido para mim e para você daí do outro lado. Não existe um método certo e eu acho que é mais legal ainda de ter essa compreensão e o espiritismo me dá essa abertura de pensar que todas as religiões importam. Todas religiões têm fundamento. Agora, o problema é o homem. Nós, o homem, como a gente interpreta e como a gente quer que o outro interprete. E aí existem os problemas dentro das religiões de interpretação. A má interpretação faz com que um queira dominar o outro, mostrando que aquilo que ele acredita, aquilo que ele estudou, é o coerente, é o certo, quando na verdade ele está fazendo uma interpretação errada. E aí entra o perigo da internet que eu abordo durante tanto tempo, né? Não só da internet. Informações que chegam a nós precisam ser filtradas. Televisão, internet, rádio, amigos ao redor, família. E cada vez mais que a gente absorve informações, mais a gente precisa filtrar. E quanto mais a gente filtra, mais cansado a gente chega no final do dia. E aí você precisa dormir, precisa alimentar para acordar no outro dia e recomeçar o seu ciclo de novo de vida aqui na Terra. E aí quanto mais você se prende às informações, mais você tem esse processo de filtragem. Vitor, você vai se isolar de tudo? Não, é errado. Você precisa se informar, mas você aprende a atrair para você aquilo que você realmente quer para trazer para sua vida. Então você para, de certa forma, eu pelo menos paro de ouvir tantas pessoas ao meu redor, e não só os amigos e família e parentes e amigos de trabalho, mas eu paro de absorver o que a internet tem acrescentado de tão ruim para mim. E tem muita coisa ruim, porque a gente está aprendendo ainda a usar a internet. Vamos melhorar cada vez mais. Com certeza a internet vai ser um ambiente cada vez mais positivo, de trazer informações boas. A gente aprende com algumas informações ruins, mas tem que filtrar. Só que quando a gente se sobrecarrega de mensagem, de informação negativa, meu amigo, para sair, minha amiga, para sair dessa, bom, pelo menos a minha experiência própria, é difícil demais, eu não consigo mais. Então eu tenho meus tempos que eu absorvo informações ao longo do dia. À noite, por exemplo, é um péssimo período para isso, porque eu já tô cansado pra cacete. Aí eu vou ficar zapeando, passando o timeline, a quantidade de informação que vai vir pra minha cabeça para eu ter que filtrar e racionalizar o que é o certo, o que é o errado, aí já era. Quando você vai ver, eu entro num ciclo depressivo, de ansiedade, que aí, de novo, minhas amigas, para quem me acompanha desde a primeira temporada do Diário do Ansioso, vai vendo todas as minhas conexões de tanto... E olha quanto tempo, cara. Vai fazer 2 anos.
Vai fazer 2 anos já de todas essas playlists da minha grande depressão, do que eu passei para poder chegar na interpretação que eu tenho hoje de vida. E para entender que eu tô muito longe do que eu quero ser. Eu estou muito longe do que eu acho que eu posso ser ideal. Eu tenho muitas falhas, eu quero aprender muito e eu uso esses vídeos daqui pra gente discutir, porque eu aprendo muito com vocês daí do outro lado. Comenta no vídeo, Vitor, eu não concordo, Vitor, eu acho errado, porque é assim que eu vou aprender. No último vídeo, se você vir, tem uma boa discussão, uma boa conversa sobre Allan Kardec. Então, isso abre uma possibilidade para o diálogo, porque não existe o certo e o errado de certa maneira. Existe ali uma necessidade de interpretação. E quando eu digo para o outro que é uma verdade verdadeira, isso é um problema. Quando alguém estabelece a verdade dele na minha cabeça, para eu tirar é um problema. Quando eu não tenho esse filtro, quando eu não tenho personalidade para entender que, olha, é a forma que o outro enxerga o mundo, não quer dizer que eu enxergue dessa maneira. Eu gosto de experimentar, de experienciar e de viver a minha vida para saber o que funciona para mim e o que não funciona para mim, né? E a última pergunta, assim, né? De onde eu quero estar? Será que eu sou portador de alguma energia mediúnica cada vez mais forte, cada vez menos forte? Não sei. Mas o que mais me importa é ter o estudo para poder ter conhecimento cada vez maior de tudo que circunda a minha volta, de saber que eu sou constantemente influenciado, não só por pessoas encarnadas, mas por desencarnadas também. E só o estudo para me revelar cada vez mais respostas para as perguntas que eu faço. E quem sabe um dia, se eu tiver porte disso, né? Quem sabe eu já não estou sendo usado com muita frequência e eu não sei, né? Mas eu tenho um pouco mais dessa interpretação, saber lidar cada vez melhor com os meus pensamentos, que um dia a gente vai entrar nesse mérito de um vídeo desse. Minhas amigas, meus amigos, está aí o meu livro de estudo de hoje. Eu falei sobre o fluido universal, falei sobre como os espíritos desencarnados manipulam o fluido universal junto com a energia animalizada para poder mexer das mesas que voavam lá no século XIX, mas existem ainda muitas coisas que já acontecem aqui no século XXI e a gente não está acompanhando. Eu tenho uma experiência até. Um dia, quem chegou nesse vídeo, se quiser saber, um dia eu até posto esse vídeo para vocês verem. Eu gravei uma movimentação que eu achei muito curiosa. Lembrem, minhas amigas e meus amigos, aqui é um lugar de estudo, é um lugar de respeito, é um lugar da gente dividir ideias, de aprender juntos. Respeite sempre o próximo, respeite a religião alheia, respeite o sexo, a orientação sexual, qualquer coisa que venha na sua cabeça que você pense diferente. Pessoas pensam diferentes. O respeito nos leva a desenvolver, a crescer e a viver melhor em harmonia na nossa comunidade. Um beijo, minha amiga, meu amigo. Vou desligar o vídeo aqui em 3, 2, 1. Tchau, tchau.